Olá, eu sou o Liboni e eu sou diletante profissional. Além desse canal no YouTube, eu tenho lá o meu site, diletanteprofissional.com.br, e toda semana eu envio uma newsletter para o pessoal. Então, quem quiser se inscrever, pode ir lá se inscrever na newsletter. E de vez em quando eu estou pegando alguns textos dessa newsletter e estou lendo aqui para vocês. Não sei se interessa, se não interessa. O meu canal tem lá suas visualizações médias sempre parecidas, então se interessa ou não interessa, vocês comentem aí no vídeo ou lá no post no site Diletante Profissional. Se interessar muito, vocês se inscrevem gratuitamente na newsletter. E vocês vão receber esses textos, porque não são todos que eu converto em áudio, não. É só alguns que eu acho que tem alguma coisa interessante. Hoje eu quero falar para vocês de dois assuntos que eu mandei em 2 semanas diferentes, mas que estão meio relacionados, que é uma coisa que se chama crise de um quarto de vida, ou crise dos 25 anos. E já tem assim, pelo menos uns 20 anos que as pessoas passaram a falar muito. Trabalhe com o que você ama, quando você faz o que gosta, tudo fica bom. Essas platitudes que tem gente que fica repetindo até hoje, como se fosse uma coisa muito simples e é só isso mesmo e vai dar certo, né? E de fato, assim, teve uma conjuntura muito particular que permitiu o surgimento de uns estilos de vida alternativos, uns novos tipos de trabalho, uns modelos de negócio de microescala e que abraçava tanto uns profissionais, umas atividades quase ficcionais nessa galera das novas profissões, de mídias sociais, de games, etc. Quanto aquela galera que resolveu retornar para a artesania, né? Um pessoal que fazia umas microproduções de peças de madeira, de cerâmica, de pão, e vendia ali, conseguia viver, mas era um tipo de coisa que não dava para converter em larga escala porque estava muito centralizado ali na pessoa do artesão que fazia uma a uma as peças. E tem um mito que é propagado até hoje de que tem espaço para tudo e que tudo pode funcionar. E logo, logo ficou claro que não é bem assim que a vida funciona. E a cultura pop ela começou a reproduzir isso numa versão mais depressiva, mais irônica, e falar dessa busca que acaba sendo embrulhada em frustrações e fracassos. Tem um exemplo bem curioso, que era um desenho que passava naquela do Cartoon Network chamada Adult Swim. Uma sessão que passava à noite no Cartoon. Era um desenho chamado Mission Hill. Eu vou colocar o link, mas você pesquisa aí Mission Hill e a abertura era muito legal, era uma música do Cake. E a animação é bacana e lindo, né, com tudo. E isso retrata uma parte considerável dessa geração Y que começou a encarar a realidade de que eles não eram tão especiais assim. E que poucas são. É bem poucas pessoas e depende de umas condições muito específicas para você de fato poder fazer aquilo que você gosta. Até mesmo para trabalhar na área que você se formou, depende sim de um alinhamento de estrelas que é bem complexo de surgir. Então, essa crise existencial, ela se instalou como uma parte inerente desse novo imaginário, que passou a contemplar a vida com os mais diversos tipos de medicação e vícios, porque senão não dava para tolerar a vida. E é claro que a ideia de busca da felicidade, dessa recompensa pelo esforço, do trabalho pelo seu sonho para não trabalhar para os sonhos dos outros, ela permanece no ar, né? Não foi destruída totalmente, né? Mas hoje em dia ela tá mais ali embrulhada naquela coisa caricatural, daqueles coaches que ficam aí lavando as mentes das pessoas e falando imbecilidades, levando pessoas para os altos das montanhas, né? Isso já foi ridicularizado e assim, com sorte, essa fase
vai se esgotar, né? E os coaches que depois evoluíram para os influenciadores que também estão aí fazendo essas platitudes aí, mas faz parte, né? E com tudo isso, agora chegou o momento de uma nova geração enfrentar essa crise. E já estão saindo matérias e várias questões das pessoas que estão chegando hoje, aos 25 anos, e estão passando por essa crise de um quarto de vida. O roteiro é o mesmo. A educação que a gente recebe, ela é uma engrenagem perpétua que você estuda ali para decorar uns conteúdos, que vai te fazer um cara que consegue marcar um X no lugar certo na prova, e essa prova vai te levar para a faculdade, que vai te dar um certificado, que em tese vai te garantir uma vida melhor, né, aos 20 e poucos anos quando você sai da faculdade. Mas quando essa trajetória sai desse caminho assim certinho, a situação ela fica muito nebulosa e daí o pessoal só consegue se entorpecer de vários modos para seguir meio à deriva, enquanto vê algumas poucas pessoas que ficam ali naqueles iates do sucesso, gritando umas palavras de incentivo. Olha, eu consegui! Se esforce, você também consegue! E essas pessoas ignoram um fato muito basilar que não tem vagas para todos. É impossível todo mundo ser bem-sucedido e todo mundo conseguir aquele emprego que paga super bem. Porque se todo mundo for chefe, quem vai trabalhar, não é mesmo? Então tem uma questão que essa ilusão ela é construída numa ideia que está implícita, mas ninguém fala, que é a seguinte: você tem que ser o melhor para poder fuder os outros, porque se você não estiver fudendo ninguém, alguém tá te fudendo. Então tá implícita essa coisa nessa visão do coach, do, do ser o melhor, do se esforçar. Mas enfim, isso é uma outra questão. O importante, tem um ponto que é importante a gente lembrar aqui, que no geral, quando a gente está falando dessa coisa de crise de 25 anos, a gente parte de uma visão que é bem classe média, assim. É aquela família relativamente estruturada. Ah, os pais se separaram, mas assim, o cara tem lá uma estabilidade, o pai vê o pai, tem um dinheiro, é criado por alguém que acompanha a vida. Então, isso que quando eu falo família estruturada, quer dizer, alguém está tutelando a criança, não está solta no mundo. E isso permite que esse jovem ele construa uma perspectiva de futuro. E o elemento central da crise de um quarto de vida, ele é justamente a destruição dessa visão idealizada que o jovem construiu. Isso vale tanto para a classe média alta, com uma perspectiva de manter nesse padrão de vida, quanto para a classe média baixa, que normalmente ambiciona subir na escada social. A diferença é que a classe média alta ela tem muito mais chance de assim, se fracassar, tem um colchão financeiro da família que garante que ela possa tirar um ano sabático na Europa. A classe média baixa, quando fracassa, fracassa de verdade. Mas tem uma coisa que assim, a maioria dessas matérias que a gente lê sobre esse tema não fala, que é o ponto de vista da grande maioria da sociedade de um país como o Brasil, que é a grande maioria pobre desse país. Eu tenho feito um estágio numa escola pública e assim, eu não gosto de tirar muita conclusão observacional porque a gente está lá olhando ali um ponto de vista muito limitado, tal, né? Não é uma coisa ampla. Estou olhando do ponto de vista pessoal a partir de uma escola. Mas o que eu tenho visto são umas crianças que assim, elas não vão ter o luxo de ter uma crise existencial. São umas crianças com uma família desestruturada, que tem pouco recurso, que antes mesmo do ensino médio, elas já saem de casa às 6 da manhã para ir para a escola, voltam às 8 da noite, seja para dormir, seja para vadiar na rua mesmo. E daí são pessoas que não têm assim uma perspectiva social e que não conseguem adquirir assim a menor base acadêmica. A pessoa está quase beirando ali o ensino médio
e tem uma dificuldade imensa para fazer uma divisão simples. Não consegue entender muito um conceito de multiplicação, não consegue aplicar uma tabuada, é bem complexo, assim, é bem profundo o problema. Eles têm dificuldade de compreender texto, então esse tipo de pessoa não tem a menor chance de formar um raciocínio abstrato que muita parte do conhecimento acadêmico depende. Então, é uma geração de crianças que são inteligentes, são capazes, mas eles vão ficar numa ignorância e vão ter pouca ou nenhuma chance de ter um emprego melhor. Eu acho importante dessa conversa toda dizer que toda essa cultura do desmerecimento do trabalho como se é algo menor e tratar essa coisa do empreendedorismo como ápice da cultura capitalista, juntar a isso esse problema do consumismo exacerbado que a gente vive, essa coisa que inventaram que a gente tem que ter um monte de bens posicionais, né? Tem que ter o melhor carro, o melhor celular, porque isso é a medalha do sucesso que você vai mostrar. Isso faz parte desse cenário terrível. Faz parte desse caldo cultural que ajuda a sustentar esse mito do bilhete premiado que vai permitir ascensão social enquanto uma maioria esmagadora da população não tem a chance nem mesmo de cultivar um sonho para ser destruído. Esse pessoal, eles não vão ter crise porque eles já estão numa crise muito mais profunda do que essa crise existencial, filosófica que sobra ali para a classe média. E uma questão é que, assim, como eu falei lá no começo, tem muita gente que fala, né, assim, que essa geração de millennials, elas têm essa pele mais fina, são pessoas muito mais sensíveis, cheio de não me toque. Mas não é exatamente isso, sabe? É, é fácil a gente ir colhendo aí na história evidências de que a crise da transição da juventude para a vida adulta ela está presente muito antes de qualquer pessoa pensar que existiria uma geração millennium. A questão é que até décadas, séculos atrás, as pessoas, assim, seja por ignorância científica ou por outros motivos, não era dado uma atenção ao sofrimento psicológico. Diferente desse momento que a gente vive, que é um momento muito desperto para a questão psicológica. Então não dá para ser simplista dizer apenas que essa geração é mole, sabe? É, essa geração ela fala mais das coisas, fala mais dos sentimentos e sente mais as coisas, porque é mais fácil você falar dos problemas quando os problemas têm nome. É mais fácil a gente identificar quando alguém faz uma pesquisa ampla e consegue definir os padrões do que seria, por exemplo, um burnout. E como ele se diferencia de outras situações crônicas. Porque quando você tem ali na televisão alguém falando, olha, um burnout acontece assim, 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 esses sintomas, as pessoas conseguem se reconhecer e conseguem entender o que elas estão sofrendo. E é justamente essa capacidade social desse momento de reconhecer esse sofrimento psíquico e descrever ele de uma forma tão científica quanto poética que o cenário político que a gente está inserido ele se tornou muito destrutivo. Falta aí menos de 170 dias para o segundo turno da eleição e falta um pouco mais de 230 dias para a posse do novo presidente ou para a recondução do atual. É pouco tempo, mas é quase insuportável esperar até lá. Eu, pessoalmente, eu não achava que o Bolsonaro poderia ser tão ruim assim. E eu tinha essa ideia de que, independente do discurso e de qualquer qualidade ou defeito, a gente tem aquelas salvaguardas, né, o que a gente chama de instituições. E não só salvaguardas políticas, a gente tem um corpo técnico fixo de funcionários do governo
E eu achava que isso talvez conseguisse conter casos muito fora do normal. E talvez assim a estrutura ela tá de pé por isso, porque tem muita gente contendo muita coisa. Mas a verdade, assim, lamentável é que essa ilusão do menos pior, ela só ia acontecer se, assim, se o Bolsonaro tivesse morrido ali na facada e a gente tivesse eleito o corpo empalhado dele. Se tivesse deixado ali o corpo empalhadinho lá numa cadeira, ia estar ótimo. A gente ia estar com o país seguindo em frente. Mas o Bolsonaro hoje, por ação ou por omissão, ou essa aura, né, esse clima que ele criou, ele não vai sair nunca do hall dos piores presidentes da história. A gente sabe que as ações e as omissões dele estão bem documentadas, evidenciadas. A quantia de crimes que está cometendo aí é um rastro que não tem fim. Mas eu queria falar um pouco dessa questão do que eu chamei aí de aura, né? Como a gente estava falando aí da crise dos 25 anos, eu vim todo esse caminho para falar sobre essa questão de como a gente está mais atento para os sentimentos e tanto que a gente sofre mais. E daí, você estando tão aberto a tudo, você estando tão sensível a tudo, quando você vê a todo momento uma série de artigos sendo escritos e pessoas falando na TV, no YouTube, nos podcasts, com essa questão, o Bolsonaro vai dar um golpe, e o que vai acontecer, e daí você já tem os especialistas detalhando passo a passo como vai ser o golpe, e tem um economista falando qual que é a repercussão possível, quanto isso vai custar, o que vai cair, o dólar sobe, o dólar baixa. E essa questão, esse medo desse golpe, ele se tornou uma coisa assim muito palpável. Você está ali na fila da padaria, você está em algum lugar, e as pessoas estão conversando, falando que tem medo de um golpe, que se preocupam com isso. É uma questão de você tirar umas palavras de uma caixa que estava lá. Essas palavras saíram aí, sacudiram a poeira e estão aí tomando sol na vida real. Essa coisa de nazismo e fascismo, por exemplo, que voltou a ser falado para tudo, né, usado como um adjetivo, a indústria cultural ela passou assim décadas se esforçando para tornar o nazismo e o fascismo uma caricatura e uma coisa assim que é o extremo do vilão. Então sempre no filme ali você precisava de um vilão muito, muito, muito extremo. Ele era um nazista que ou sobreviveu ou que viajou no tempo, ou enfim. Ele era o arquétipo, o nazismo e o fascismo, a cultura pop criou como arquétipo do vilão. Uma coisa que você tem sempre que odiar. Só que a gente tirou desse contexto e começou a falar pra tudo, né? O cara é nazista, o cara é fascista, olha, o cara fez aquilo, não sei o quê. E daí, quando você joga essas coisas no ar, quando essas palavras ficam na praça, outras pessoas elas olham assim e falam, pô, esse raio de nazismo, o que é? E daí ele vai pesquisar e ele tanto pode cair no site que fala sobre os crimes do nazismo e tal, como ele pode cair no site neonazista e olhar ali e falar, pô, essa ideia não é tão ruim assim. E daí já começa a formar um novo tipo de pessoa. E esse efeito Bolsonaro, né, esse efeito que o presidente criou, essa aura que eu falo, ela corroeu a oposição que você tem no país. E ela fez isso de uma forma muito simples, assim, ela forçou a oposição a se auto-infantilizar. Ela forçou a oposição a se auto-ridicularizar. No começo do governo, e até hoje tem muita gente nessa linha, ficava assim, não, a gente não pode falar o nome Jair Bolsonaro. Porque daí ficava é igual o vilão do Harry Potter, que você nunca pode falar. E daí ficaram inventando um apelido. Chama de Bozo, chama disso, chama de não sei o que lá.
e do que não pode falar, ou ele não, e não sei o quê. E esse monte de apelido bobo, no fim, acaba suavizando a imagem do cara e mantém ao mesmo tempo um temor diante do nome real da família. Então você passa horas e horas falando sobre absurdos, como uma mamadeira de piroca, o raio da vacina com chip, a terra plana. E a oposição fica se desgastando, criando memes, frases de efeito, e fala não, porque é assim que funciona a guerra hoje. Ante as discussões sérias sobre o futuro, sobre o que a gente quer como sociedade, sobre o que a gente precisa para sobreviver financeiramente, fisicamente e psicologicamente, estão sendo deixadas de lado. E a oposição vai se autoflagelando, vai se autofagocitando, vai se autoengolindo. Porque é aquela coisa, se alguém faz uma crítica pro Lula, ah não, a gente não pode falar, o Lula não está abordando a causa negra, o Lula está distante dos pobres. Daí vai aquele monte de petista em cima de você. Não, por que você não pode falar mal do Lula? Porque isso não é hora para falar mal do Lula, porque agora é hora da gente tirar o Bolsonaro. E essa gente está esquecendo que sim, essa é a última hora talvez que a gente tenha para falar de aborto, para falar de inclusão social, para falar de juventude negra, para falar de causa identitária, para falar de tudo. Porque se tudo der errado e tem prognósticos para que talvez tudo dê errado, talvez essa seja a última chance da gente ter um debate sério, um debate às claras, um debate de adultos sobre as questões que são tão importantes quanto outras. E não, a pessoa que está dizendo que o Lula não abarcou essa ou aquela pauta, ela não está dando munição para o inimigo. Que vamos ser sinceros, no fim do dia, ninguém dessas pautas identitárias vai deixar de votar no Lula porque o vício não é negro, ou trans, ou mulher periférica. E do mesmo jeito, não vai ser por causa dessas questões que o pessoal do lavajatismo vai falar, não, eu vou eu vou votar no Lula. Não, esse pessoal do lavajatismo, ele vai correr pro, ele fala hoje que não vota em Bolsonaro, mas ele vai correr pro Bolsonaro. E não é porque o Lula abraçou uma causa trans que ele vai falar, ah, não, o Lula apoia o trans, então eu vou votar no Bolsonaro. Não é isso, ele ia votar no Bolsonaro porque ele ia votar no Bolsonaro de qualquer jeito. Então a gente precisa, todas as gerações, as que estão em crise, as que já passaram pela crise, a gente precisa retomar o domínio dessa nossa sanidade. A gente precisa debater sobre tudo e com todos. Fazer igual alguns militantes têm feito, ido de lugar em lugar, falado das suas causas. E pode ser que o Bolsonaro ganhe a eleição. Pode ser que ele ganhe no tapetão também, né? Ele perca a eleição e impeça e dê o golpe. Pode acontecer de alguém matar o Lula daqui até outubro. Tudo isso é importante, mas não é mais importante do que a gente fazer todo o esforço possível para a gente conter a deterioração do discurso, para conter esse derretimento mental da parcela que não é reacionária da população. A gente precisa lembrar que o Bolsonaro ele não chegou lá porque ele incentiva o racismo, a homofobia, a destruição do Estado. Ele chegou lá porque num dado momento crítico houve pessoas o suficiente considerando que tudo isso era muito bom e aceitável. E esse grupo ele se viu bem representado ali no Bolsonaro. Para esse pessoal, o Bolsonaro ele não veio para liberar tudo isso. Ele é só um avatar, uma representação de que a maioria do país concordou que esse atraso, esse retrocesso, ele parecia bem aceitável e bem bacana. E pelas pesquisas, uma parcela considerável da população segue pensando dessa forma. Então a gente precisa ver além para enxergar o mundo real, para enxergar o que está acontecendo. Como eu falei ali na questão da crise dos 25 anos. Não dá para você se ater só nessa crise da classe média. Você tem que ver o pessoal que tem uma crise mais constante. E a gente tem que enxergar o mundo real e a gente tem que torcer que o Lula, os militantes do progressismo, quem quer que seja, vai
e percorra as ruas assim, não na rede social, não no atacado, no varejo, de porta em porta, de comunidade em comunidade, para conversar e entender justamente o pessoal que não quer votar no Lula, por que não quer votar? Se todo mundo ficar dentro da própria bolha, só vai estar falando sozinho e a gente perde a noção do que está acontecendo no mundo. Enfim, é isso, falei demais. Eu juntei os textos de duas newsletters, então se você quiser ler elas, elas estão disponíveis lá no site diletanteprofissional.com.br. Você consegue ler com mais calma. Enfim, aí no fundo tem um estudo em aquarela. Na newsletter, além dessas bobagens que eu falo, eu mando algumas imagens de pintura, de alguns pintores, que eu comento, que é um assunto que eu gosto. E é isso. Deixe seu comentário, fala aí o que você achou, o que você não gostou. E dependendo, eu continuo ou não falando isso, mas a newsletter ela continua sendo escrita, né? Independente disso, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Então tá. Até mais.